Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título O Plano Original de Deus. O importante para nós que estudamos as Sagradas Escrituras, estudamos as lições todos os dias, é que Deus deu essas leis adicionais, para o povo de Israel, para que realmente pudesse monitorar melhor as injustiças que haviam na época. E essas leis adicionais, elas estão ligadas aos 10 mandamentos justamente para a proteção e segurança do povo, e que o plano original de Deus é de que todas as pessoas vivessem em paz, no amor e na justiça. E na lição de hoje, baseada no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 20 até 33, Deus nos diz nessa lição e nesse capítulo e versículo que Deus fala ao povo de Israel quando eles estão assim caminhando em direção à terra prometida de Canaã. E Deus, sabia que o povo de Israel teria muitos desafios, e justamente proporcionada pelo inimigo, que diz lá em Êxodo 23, 20. E Deus, nesse momento, ele garante ao povo que estaria enviando um anjo adiante deles para protegê-los, nessa caminhada, que esse anjo iria à frente deles para guiá-los e protegê-los pelo caminho todo. E aqui Deus menciona aos israelitas, ao povo de Israel, que as lutas que teriam contra os seus inimigos não era deles, e sim dele, Deus, que iria à frente e queria protegê-los. E os cananeus que habitavam naquelas terras ali de Canaã, ao verem aquele povo israelita chegar, todos fugiram, cumprindo assim as profecias do que Deus havia dito para eles. Nesse livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 20 até 33, Deus promete a posse dessa terra prometida. E não era a intenção do Senhor, de forma alguma, que o seu povo israelita tivesse que lutar por esse território de Canaã e que sofresse bastante. E essa promessa de posse de Deus já havia mencionado aos seus servos Abraão, Isaque e a Jacó, que eles iriam receber essas terras de Canaã como um presente, uma dádiva dele, Deus, ao seu povo. Porém, o inimigo coloca dificuldades em tudo o que Deus dá a seus filhos. E porque o mundo possui assim, um grande conflito cósmico entre o bem Deus e o mal Satanás, e o inimigo não quer ver ninguém feliz. Deus, conhecedor de tudo, ele promete ao povo de Israel que ele daria proteção e ajuda através assim, de um anjo, que ele ia ordenando a remoção e a expulsão dos povos maus e idólatras que se encontravam na terra prometida, como os amorreus e cananeus, e que eles estavam assim indevidamente naquelas terras. Porém, Deus exigia que os israelitas adorassem somente a Ele, Deus, que eles observassem seus estatutos e mandamentos, sem fazer aliança com nenhum povo pagão ou deus dos cananeus. E nesse capítulo 23,
enfatiza para todos nós e fala algo importante, que a obediência a Deus resultaria em bênçãos como saúde, fartura e vida longa nessa nova terra, enquanto, ao contrário, né, a desobediência, a idolatria seria uma armadilha fatal e mortal. E Deus instruiu o seu povo para a conquista dessa terra prometida de Canaã, já quando o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho. E Deus batalhou o tempo todo nesse período pelo seu povo e deu a eles uma vitória expressiva, completa, sobre esses exércitos egípcios que eles planejavam destruir Israel, que diz lá em Êxodo 14, versículos 13 e 14. E no caminho para a terra prometida, os egípcios sim foram ali interceptados ali pelo Senhor, porque eles queriam matá-los, exterminá-los, e Deus se interpôs entre esse exército inimigo egípcio e os israelitas, colocou assim uma nuvem escura que confundiu o inimigo egípcio. E outro caso que Deus intervém, que mostra nas Sagradas Escrituras, foi quando o rei assírio chamado Senaqueribe, que ele queria tomar Judá, e ele já vinha assim, o rei Senaqueribe, ele já vinha com uma sequência de vitórias, que ele tinha tomado várias outras nações, e agora ele faz uma afronta contra o santo de Israel, que diz lá em 2 Reis 19, 22. E certo de que ele, povo assírio, triunfaria contra Judá, e o Deus vivo, neste momento, o Senhor intervém e dá a vitória ao rei Ezequias, que confiou na mensagem divina dada por meio do profeta Isaías, que diz lá no capítulo 37, versículo 36. Deus avisa a Abraão que a terra prometida não seria imediatamente entregue aos seus descendentes, mas somente após 400 anos, que é mencionado nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16. E isto ocorreu devido à falta de fé e o endurecimento dos corações dos habitantes de lá, onde a maldade imperava, né, a crueldade de todos os lados ali na terra de Canaã, principalmente pela nação chamada amorreus. E Deus assegurou aos israelitas que, assim como ele havia lutado por eles na experiência ali do Mar Vermelho, que está lá em Êxodo 14, versículos 13 e 14, e versículos 26 até 31 desse mesmo capítulo 14, ele novamente o faria quando eles entrassem na terra prometida. E Deus iria na frente deles e derrotaria seus inimigos, que está lá em Êxodo 23, versículos 20 até 31. E assim, o que nós podemos observar, que o divino eu, né, o eu sou, o sujeito oculto, ele aparece 13 vezes na tradução dessa passagem bíblica, em que Deus declara de que ele faria por Israel. E uma sequência assim interessante de atos maravilhosos que Deus fez ali para o povo de Israel, como por exemplo, primeiro, ele diz lá: eis que eu envio um anjo adiante de vocês, que está lá em Êxodo 23, 20. O segundo ponto, ele diz: serei inimigo dos que são inimigos de vocês, que está lá em Êxodo 23, 22. E tem o terceiro ponto que diz: eu serei adversário dos que são adversários de vocês, que está lá em Êxodo 23, 22. E fala ainda mais Deus: eu o destruirei, que está lá em Êxodo 23, 23. E Deus dá na sequência, diz: tirarei as enfermidades de você, do meio de vocês, que está lá em Êxodo 23, 25. Aí no sexto
sexto ponto que Deus fala, ele diz lá: darei a vocês uma vida longa, que está lá em Êxodo 23 e 26. E na sétima ele diz: enviarei o meu terror diante de vocês, que está lá em Êxodo 23 e 27. Em oitavo ponto que Deus fala, ele diz: eu vou confundir todos os povos que vocês encontrarem, que está lá em Êxodo 23 e 27. O nono ponto que Deus fala, diz lá: farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês, que está lá em Êxodo 23, 27. Em décimo, ele diz lá: enviarei vespas diante de vocês, que está lá em Êxodo 23, 28. Em décimo primeiro, Deus diz: pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, que está lá em Êxodo 23, 30. Porei as suas fronteiras, que está lá em Êxodo 23, 31. E em 13º ele diz lá: entregarei nas suas mãos os moradores da terra, que está lá em Êxodo 23, 31. E tudo isto que Deus fala aqui, ele falou com antecedência, e tudo isso aconteceu. Deus foi à frente, lutou e batalhou por esse povo que ele tanto ama, que é o povo de Israel. Mas aí, para que tudo isto assim acontecesse, né, que essas profecias fossem realizadas, o povo precisava ser obediente, dar uma resposta para experimentar essas bênçãos divinas e fazer isto com fé, né? Onde eles deveriam dar atenção e ouvir o que o anjo do Senhor falava. E o mensageiro que era encarnado, que diz aqui, era o próprio Jesus, que diz lá em Gênesis 6:7, Êxodo 3:2 e Êxodo 14:19. Ou seja, era Jesus ali estando presente e lutando por eles. E ainda Deus menciona para eles não se rebelarem contra ele, que está lá em Êxodo 23, 21. E Deus diz ainda que eles não deviam se curvar diante de imagem de deuses dos amorreus ou os cananeus, e nem os adorem, e muito menos seguissem os seus costumes, que está lá em Êxodo 23, 24. E que não fizessem nenhuma aliança com eles, e nem com os deuses deles, que está lá em Êxodo 23, 32. E Deus faz promessas maiores aos israelitas, contra os inimigos de Israel, que ele diz que eles não habitarão naquela terra prometida de Canaã, que está lá em Êxodo 23, 23. E é Deus, que é um Deus realmente de palavra, que é um Deus fiel, que o que ele fala se cumpre. E foi o caso no povo de Israel, e também é para nossos dias, que ele menciona que Jesus voltará pela sua segunda vez, e Jesus deu os sinais disto, então estão se cumprindo. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, sinceramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E com isto, você ganhará de presente de Deus algo maravilhoso que chama-se salvação. E na vinda de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, voltando, que ele diz lá em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós. Sabe para onde Jesus levará todos nós, a sua segunda vinda? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa.
E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.